Fica nesse vídeo que eu vou te contar como os sonhos podem te ajudar a enxergar coisas que você não enxerga quando você está acordada. Como eles podem te revelar padrões que você vem repetindo e sombras que podem estar te prejudicando durante toda a sua vida. Eu sou a Mar e a proposta aqui deste canal é te mostrar que a vida prática, a vida cotidiana, a nossa rotina, ela pode sim ser extraordinária. Então eu te convido a se inscrever no canal e a ativar o sininho de notificações. Eu já contei aqui em outro vídeo que eu estive durante muito tempo da minha vida completamente perdida. Eu não sabia o que eu estava fazendo da minha vida. Hoje eu consigo olhar para trás e perceber isso, né? Na hora eu estava vivendo um dia após o outro e achando que estava tudo certo, que a vida era aquilo mesmo. Só que eu comecei a ficar muito incomodada com as coisas que estavam acontecendo na minha vida, porque eu vi que estava tudo muito bagunçado. Todos os aspectos da minha vida estavam desorganizados. E eu vivia muito angustiada, muito ansiosa, eu tinha muitas oscilações de humor, tinha dias que eu estava muito feliz, tinha dias que eu estava muito triste. Então tudo isso foi me mostrando que eu realmente não estava num caminho certo da minha vida, que eu realmente precisava mudar e me entender para conseguir realmente me colocar numa direção certa da vida. Quando eu constatei essas coisas e quando eu vi que realmente eu precisava de uma mudança profunda, ou realmente eu ia continuar vivendo a minha vida de uma forma totalmente aleatória e os resultados que eu colheria lá na frente não seriam os resultados que eu almejava, eu comecei a estudar. Eu pensei assim comigo, eu preciso me conhecer, eu preciso entender os meus padrões. Eu preciso entender o que está acontecendo comigo que me leva a repetir sempre os mesmos erros, que me faz viver numa montanha russa, que me faz encarar a vida de forma imatura. Eu vi que eu estava sendo imatura, que eu não tinha planejamento, que eu não tinha estrutura nenhuma. Eu comecei a ler muito sobre filosofia e eu comecei a estudar bastante psicologia, porque eu pensei, bom, tá tudo na minha mente, é a minha mente que tá deturpada, eu que tô tendo crenças erradas, eu que tô enxergando a vida por uma lente totalmente distorcida. Eu preciso entender como é que isso funciona para conseguir mudar. Porque na minha cabeça não fazia sentido eu mudar superficialmente, eu vou começar a acordar mais cedo, eu vou me alimentar melhor, eu vou fazer exercícios. Porque eu pensava assim, isso vai ser muito momentâneo, eu preciso realmente ter uma visão mais profunda acerca dessas coisas. Então eu comecei a estudar filosofia e psicologia. Em determinado momento eu comecei de forma bem superficial, sabe aquela coisa de ficar fazendo testezinho de personalidade, eu sou isso, eu sou sanguínea, essas coisas que são mais superficiais mesmo. Só que depois de um tempo eu comecei a me aprofundar bastante. E eu cheguei em Jung. Jung é o pai da psicologia analítica. Ele e Freud eram amigos, eles trabalhavam juntos até um determinado ponto da vida deles, mas eles tiveram um rompimento porque a visão de Freud era diferente da visão de Jung. Para Jung existia algo além, algo a mais. A visão que Jung tinha da vida fazia muito sentido com aquilo que eu acreditava. Então eu comecei a me aprofundar em Jung. Só que para Jung, para Freud também, mas para Jung, os sonhos, eles eram ferramentas poderosíssimas. E eu tinha um grande problema, porque eu nunca lembrei, eu sempre tive muita dificuldade em lembrar dos meus sonhos. E eu comecei a entender que se eu quisesse realmente me aprofundar nessas descobertas, nessa caminhada, eu precisaria usar os sonhos como ferramenta. Comecei a buscar lembrar dos meus sonhos e estudar toda essa estrutura complexa que Jung propõe para que a gente possa realmente se analisar e analisar os nossos sonhos. Consegui começar a lembrar dos meus sonhos, consegui começar a anotar os meus sonhos, até que eu tive um sonho que foi extremamente revelador
E eu tenho certeza absoluta que esse sonho mudou o destino da minha vida. Esse sonho foi um divisor de águas da Marceline do passado e da Marceline que começou a planejar e a projetar um futuro diferente para ela. Esse sonho foi um sonho bem angustiante, assim. Sabe aqueles sonhos que você acorda de manhã e você tá assim, você não consegue parar de pensar nesse sonho. Esse sonho, ele mexe muito com você. E aí eu comecei a tentar entender, encaixar todas as pecinhas do que eu tinha sonhado para tentar entender o que aquele sonho estava dizendo para mim. Nem foi tão difícil de encaixar as pecinhas assim, porque na hora que eu acordei, eu já achei que aquilo foi tudo muito nítido. Eu já entendi de cara o que estava acontecendo ali. Porque eu tinha um padrão de fuga da realidade muito, muito grande. O que eu fazia? Como eu tinha muitos problemas em todas as áreas da minha vida, a minha tendência era sempre fugir dos meus problemas. Eu fugia trabalhando demais, não, eu tenho que trabalhar, então eu tava com a minha cabeça sempre ocupada com o trabalho, ou inventava alguma viagem, alguma coisa para me anestesiar. Eu tinha esse padrão de fuga muito, muito, muito grande. E nesse sonho eu vi perfeitamente qual seria a consequência se eu mantivesse esse padrão. E a consequência que recairia nos meus filhos. Foi nítido que toda a consequência daquela vida que eu estava vivendo recairia sobre a vida dos meus filhos. Eu vi o que iria acontecer. Eu vi exatamente o que iria acontecer. E aquilo foi um baque muito, muito, muito grande. E neste mesmo sonho eu pude perceber que eu tinha um padrão acerca da maternidade que também era um padrão muito, muito negativo. Então aquele sonho me mostrou o comportamento que eu tinha. Olha, você tem tendência a ficar fugindo. Se você continuar fugindo, isso vai dar M na sua vida. Isso não vai ser legal para sua vida. E a forma como você está encarando a maternidade é uma forma deturpada. Existem outras formas de enxergar a maternidade e você não está conseguindo enxergar isso. Você está enxergando a tua vida pela lente errada. Então aquele sonho foi um divisor de águas na minha vida. Tudo mudou na minha vida depois daquele sonho. Tudo mudou. Eu vi que eu estava completamente errada, equivocada em vários aspectos da minha vida. E a partir daquele dia eu falei, eu vou mudar. Eu não vou mais ser essa pessoa. Eu não vou mais exercer a maternidade da forma como eu exerço. E eu não vou viver mais a minha vida fugindo da minha realidade, por mais que a minha realidade seja uma grande meleca. E ela estava uma grande meleca mesmo. Eu falei, eu não vou mais fugir, eu vou encarar esse problema de frente agora. Quando eu tomei essa decisão, eu tive um outro sonho que foi extremamente importante. E ele me ajudou muito e posso falar que ele ajuda até hoje. Nos momentos em que eu me sinto muito angustiada com o futuro, nos momentos em que eu olho para o futuro e eu não consigo enxergar absolutamente nada, em que eu preciso apenas confiar. Esse sonho, ele sempre vem à minha mente, então ele foi um sonho extremamente importante também. Nesse sonho, eu e a minha filha estávamos num trem. E é muito curioso eu estar num trem, porque um trem é diferente de um carro, né? Um carro, quando você está dirigindo um carro, você pode virar para a esquerda, direita, você tem controle sobre a direção daquele automóvel. Já o trem, você não tem controle nenhum. Ele tem um caminho fixo e determinado. Você entrou nele, você tem um caminho que você vai chegar e você tem que percorrer, né, aquele caminho. Você não tem como direcionar o trem. Você só vai, você só segue. E aí, nesse sonho, eu tava com a minha filha num trem, só que eu não conseguia enxergar absolutamente nada do que estava na minha frente. Era um breu muito grande, não tinha luz iluminando o trilho do trem. E aí, num determinado momento, ela pediu para ir lá pra frente. Ela falou, mãe, eu quero ir lá na frente, deixa eu ir. E eu fiquei bastante angustiada, porque eu tava, né, num lugar que era desconhecido e não dava para enxergar nada, enfim. E aí um senhor com uma aparência muito sábia chegou para mim e falou com essas palavras assim, eu sou da cooperativa e eu sei o que eu estou fazendo.
pode deixar tua filha ir na frente, pode deixá-la olhar lá na frente que tá tudo certo. Tá tudo certo. Eu sei o que eu estou fazendo, ele falou. Eu não tenho nem o que falar sobre esse sonho, porque ele me deu uma paz e uma tranquilidade tão grande de confiar no caminho que eu estava seguindo e de que tinha algo muito maior cuidando de mim, que todas as vezes que eu me sinto angustiada, que eu não sei, que eu não enxergo o que está acontecendo na minha frente, que eu fico sem saber como é que vai ser o futuro, esse sonho me vem à memória. Era para eu confiar que tinha algo muito maior cuidando da minha vida e que eu tinha um caminho fixo para seguir, que esse caminho já estava traçado, já estava tudo certo, já estava tudo organizado, eu só precisava seguir e confiar. Esse sonho sempre vem à minha mente, sempre vem à minha mente. Bom, esses foram 2 sonhos que eu tô falando aqui, mas na verdade a minha trajetória de autodesenvolvimento, ela foi pautada pela observação dos meus sonhos. Através dos sonhos eu percebi os comportamentos que eu repetia, os padrões que eu repetia, as crenças deturpadas que eu tinha em relação às coisas, da forma como eu enxergava a vida. Eu melhorei os relacionamentos, né, com a minha família, com a minha mãe, com meu pai, com meus irmãos, com os meus filhos principalmente. Então, assim, os sonhos, eles são ferramentas importantíssimas. Não ignore os seus sonhos em hipótese alguma. Faça deles um grande aliado nessa tua caminhada de transformação pessoal. Eu tenho certeza que eles são grandes aliados. Uma observação, observar os sonhos e procurar respostas genéricas na internet não vai te ajudar em nada, tá? Não é sobre isso que eu tô falando. Tô falando sobre uma análise muito mais profunda. É muito importante a gente entender os sentimentos que a gente tem quando a gente está sonhando, a fase de vida que a gente está vivendo. Então, são muitas coisas que a gente tem que observar para conseguir realmente usar os sonhos como ferramenta. Porque eu vejo que tem muitas pessoas que sonham, sonhei com um macaco, e vai lá buscar o significado. Isso não existe. Isso não existe em hipótese alguma. Isso é superficial. Isso não vai agregar nada, não vai ter nenhum tipo de transformação na sua vida, tá? O que eu tô propondo aqui é uma análise muito mais profunda, enfim, eu tô falando de real transformação, de real mudança na vida. E se você gostou desse vídeo e quer receber outros vídeos para te ajudar na sua caminhada de autodesenvolvimento, eu te convido a se inscrever no canal e ativar os sininhos de notificações. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.